Você gosta de viver no mundo que a gente vive hoje? Eu gosto. Nós temos certas liberdades, não é? Que antigamente não tínhamos acesso a muita coisa. Que, por exemplo, 100 anos atrás, a gente não tinha, não é? Quem vive aqui em Brasília mesmo, a grande maioria da população tem acesso a saúde, assim, precária, mas está ali, né? Temos saneamento básico, temos shopping, vários shoppings. A gente tem lazer, podemos viajar. É um mundo, não é o perfeito, né? Não é o melhor, mas é melhor do que há 100 anos atrás, por exemplo, não? Quem vivia há 100 anos atrás, 200 anos atrás, eu acho que vivia num mundo pior que o nosso. Principalmente com relação a acesso às coisas e a direitos humanos também, não é? Agora, imagina viver num mundo, talvez isso tenha acontecido na maior parte da história da humanidade. Imagina viver num mundo onde cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer, não tem lei, não tem uma autoridade policial, não tem justiça onde você possa recorrer. Cada um faz o que quer. Não há bem e mal, não tem ética, não tem moral. O que acontece num mundo assim, onde cada um faz o que quer? Aonde não tem justiça, não tem alguém a quem recorrer? O que poderia acontecer num mundo assim? Eu respondo para vocês. Os mais fortes tomam o que querem pelo poder da força dos mais fracos. É isso que acontece em um mundo onde todo mundo faz o que quer. Na verdade, um mundo onde todo mundo faz o que quer vai acabar sendo um mundo onde pouquíssimas pessoas vão fazer o que querem. E as outras vão fazer o que esses mais fortes obrigam elas a fazerem. É um mundo onde vai haver escravidão, imposição de força e de violência, onde vai haver muita injustiça. Então, se você for parar para pensar, o mundo que a gente vive hoje, até que é um mundo bom, é um mundo aceitável. Hoje as mulheres podem fazer coisas que elas não poderiam fazer há, sei lá, algumas décadas atrás. Hoje a gente, querendo ou não, tem como recorrer à justiça, a gente pode chamar a polícia, a gente pode tentar alguma coisa para nos defender de injustiças, de violência. E o texto que a gente vai ler hoje, a gente vai ver que o que está acontecendo aqui é bem na pegada do que eu falei para vocês aqui, um mundo onde cada um faz o que quer e não tem a quem recorrer. Vamos ver o que o texto diz e como a gente pode tirar lições para a gente? Juízes capítulo de número 18, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Não é que eles não tinham recebido herança, meus irmãos, é que eles não haviam expulsado ou conquistado a terra que deveria ser a terra deles. A gente tem essa constatação lá em Juízes capítulo 1, verso 34, dizendo que eles não conseguiram vencer os moradores ali onde eles precisavam morar. Então, por isso que eles não tinham recebido a herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens, dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. E lhes disseram: vão e explorem a terra. Eles chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica,
e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e perguntaram: quem trouxe você para cá? O que você faz aqui? E o que prende você a este lugar? E ele respondeu: assim e assim Mica fez comigo. Ele me contratou, eu me tornei o sacerdote dele. E eles disseram: então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. E o sacerdote respondeu: vão em paz, o caminho de vocês está sob as vistas do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo os costumes dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Então os 5 homens voltaram aos seus irmãos em Zorá e Estaol, e esses irmãos lhe perguntaram: e então, o que nos dizem? E eles responderam: preparem-se, vamos atacá-los, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus a está entregando nas mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra. Então partiram dali, do meio da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados com as suas armas de guerra. Subiram e acamparam em Kiriat Jearim, em Judá. Por isso aquele lugar é chamado de Maanedã até o dia de hoje. Fica a oeste de Kiriat Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim, chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Decidam, pois, o que vão fazer. Então foram para lá, chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram na entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição. Enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: o que é que vocês estão fazendo? E eles responderam: fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os seus bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos deste se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan que, voltando-se, perguntaram a Mica: o que é que você quer? Por que você convocou todo esse povo? E Mica respondeu: vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote e foram embora. O que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam: o que é que você quer? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso, perderiam a vida, você e os da sua casa. Assim, os filhos de Dan seguiram o seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas que Mica havia feito, e também o sacerdote dele, e foram a Laís, um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale, junto a Bet-Reob, e os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. E lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló.
Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado até mesmo por esses relatos de injustiça, violência e ganância que nos ensinam, Pai, e tratam o nosso coração, tratam as nossas motivações, tratam também o pecado no meio do teu povo. Muito obrigado, porque nós podemos aprender contigo, Deus, e refletirmos nas nossas falhas e nas falhas que acontecem no nosso meio. Que o Senhor possa nos aperfeiçoar por meio disso e continuar nos moldando segundo a tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, é um texto longo, eu sei que talvez você não tenha prestado muita atenção na maior parte dele, mas o que está acontecendo aqui é exatamente esse mundo onde cada um faz o que quer, que eu falei para vocês no início. Não há quem recorrer, não há justiça, não há bem e mal. Os mais fortes tomam o que querem pelo poder da força. O texto já começa com uma frase que nós vimos também no capítulo 17. Não havia rei em Israel. Naqueles dias não havia rei em Israel. Mas essa frase aqui, eu já falei para vocês que ela representa essa falta de autoridade, essa falta de tudo ali em Israel. Falta alguém que os lidere, tanto no sentido da vontade de Deus, quanto moralmente, de forma ética, como alguém que pudesse praticar a justiça, que pudesse dizer para o povo o que eles estavam fazendo de errado e consertar as suas veredas. Mas não tinha ninguém que fizesse isso. Essa frase aqui, não havia rei em Israel, poderia ser substituída por não havia Deus em Israel. O fato de não haver um rei significa que não havia ninguém que trouxesse a vontade de Deus, de ninguém que ensinasse a vontade de Deus ali para aquele povo. Então cada um faz o que quer, não há quem recorrer, não há justiça, não há bem e mal. Os fortes tomam o que querem dos mais fracos pelo poder da força. Então, com essa frase, não havia Deus em Israel, eu trouxe o tema de hoje, um povo sem Deus. E nós vamos ver isso em 3 partes. Um povo sem Deus age pela ganância, um povo sem Deus pratica a injustiça e um povo sem Deus pratica a violência e a impiedade. O primeiro ponto, um povo sem Deus age pela ganância, está aqui dos versos 1 até o verso 10, onde a gente vê a tribo de Dan procurando um lugar para morar. O texto diz que eles não haviam recebido ainda a sua herança, ou seja, a sua terra. Só que isso, como eu expliquei para vocês, é uma mentira. Na verdade, eles haviam recebido, a terra já estava designada. Lá em Josué, a terra já tinha sido dividida. Josué já tinha dividido a terra pelas 12 tribos, na verdade 11, né? Porque a tribo de Levi não recebia terra. A tribo de Levi deveria trabalhar sem terra, deveria viver nas outras tribos, porque eles trabalhavam para o Senhor. Então, eles não tinham terra, eles não tinham sustento, eles simbolizavam, a gente vai ver que eles apontavam para Cristo no fim das contas, que também não tinha onde reclinar a cabeça. Então, a terra tinha sido dividida, e os danitas, o povo de Dan, tinha a parte deles. Só que quando eles chegam lá na terra, eles precisam tomar essa terra dos moradores que habitavam lá, né? As outras tribos também precisavam fazer isso. Só que eles não conseguiram tomar a terra. E aí o que é que eles fazem? Eles deixam aquele que era o propósito deles, aquilo que era a vontade de Deus para eles, que era que eles habitassem naquele determinado lugar, que eles cultivassem ali, que eles desenvolvessem os seus dons e talentos naquele lugar. O propósito de Deus para a vida deles era ali. E aí eles rejeitam esse propósito. Eles falam, não, a gente não quer mais ficar aqui. Nós precisamos de um lugar melhor. Aquilo que Deus nos deu não é suficiente. Eu preciso de mais. Eu preciso de algo melhor. A grama do vizinho é mais verde do que a minha, então isso daqui não serve para mim. E aí eles começam a agir pela ganância. Um povo sem Deus age pela ganância. Eles estão longe do propósito de Deus. E aí eles começam a procurar o lugar. Eles levantam 5 homens da sua tribo e mandam eles espiar a terra. Vão olhar a terra aí, ver se vocês acham um lugar bom para a gente. Aí eles encontram uma cidade que era indefesa, uma cidade totalmente indefesa.
Quando eles voltam, eles até falam para os seus compatriotas: vamos atacar, porque aquele povo não vai nem oferecer resistência, a gente vai conseguir tomar, e a terra é boa, a terra tem tudo que a gente precisa. Parece até um pouco com a história de Josué tomando Jericó, só que é o inverso. Porque Josué tomando Jericó era um povo totalmente mais fraco contra uma cidade fortificada. E era a vontade de Deus que eles estivessem ali, no propósito, fazendo aquilo. Aqui não, o povo está longe da vontade de Deus, longe do propósito, e estão agindo pela ganância, porque eles não consideram suficiente aquilo que Deus deu para eles. Falta de contentamento com o que Deus deu para eles. Aí eles encontram, no meio do caminho, enquanto eles estavam espiando a terra, eles encontram a casa de Mica. E a gente viu Mica, no capítulo 17. Mica tinha contratado um sacerdote particular para ele. Um pastor que pudesse dizer o que ele queria, fazer uma profecia que ele gostasse. Começou a pagar um salário para esse sacerdote, que nem deveria ser sacerdote, porque ele não tinha vocação para aquilo. E está lá, E aí eles chegam na casa de Mica, eles escutam o sotaque do homem. Lá no verso 3, quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. E aí perguntam para ele: provavelmente por causa do sotaque, É como se eles estivessem andando lá no sul e ouvissem um sotaque nordestino. Eles reconhecem que aquele cara não é dali. Perguntam: o que você está fazendo aqui, rapaz? Veio morar aqui, largou aquela terra lá boa e veio para o sul. O que está acontecendo? E aí o levita pega e fala para eles assim, tudo o que tinha acontecido. Não, o tal do Mica me contratou aqui, ele tem uma estola sacerdotal, olha que coisa linda, os ídolos aqui, ele tem uma estátua de fundição, tem uma outra de prata. Tudo isso a gente viu lá no capítulo 17, não é? E aí aqueles homens, uau, que interessante, o cara tem uma igreja na casa dele, um próprio sacerdote, que pode fazer e falar as palavras que ele quer ouvir. Nossa, isso é muito bom. E aí eles seguem caminho, eles vão lá, Laís, voltam, não é? E aí eles chegam na cidade de Dan, novamente, na tribo de Dan, no verso 8, voltaram aos seus irmãos, e esses irmãos lhe perguntaram: e aí, encontraram alguma coisa boa para a gente? E eles respondem: encontramos, preparem-se, vamos atacá-los, porque a terra é muito boa. Vão depressa e ocupem aquela terra. E quando chegarem lá, vocês vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus a está entregando nas mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra. E o povo está agindo por ganância. Um povo sem Deus age por ganância. E aí é interessante porque lembra que eu falei para vocês que no mundo onde não tem lei, onde não tem Deus, um mundo onde cada um faz o que quer, o mais forte toma as coisas do mais fraco, o mais forte aplica sobre o mais fraco a sua força e toma o que ele quer. E os danitas estão vendo uma pessoa mais fraca ali, uma cidade mais fraca, um povo mais fraco. E o que eles pensam? Vamos tomar aquilo à força. Vamos tomar aquela cidade à força. Vamos morar naquela cidade, porque lá é melhor do que aqui, que o Senhor nos deu. Aquele lugar é melhor do que o Senhor já me deu. Eu preciso sair do propósito, da vontade de Deus e ir praticar a injustiça e violência contra outro povo, contra outras pessoas, porque eu não considero aquilo que Deus me deu suficiente. Então é isso que está acontecendo. Os danitas agindo por ganância, um povo sem Deus agindo por ganância. E é interessante porque tudo isso, em toda essa patifaria, eles estão envolvendo Deus na sua cobiça. Sabe quando a gente coloca um negócio no nosso coração que a gente precisa fazer, e a gente só precisa de alguém para confirmar para a gente que aquilo é o certo? A gente sabe que é errado, a gente sabe que não deveria estar fazendo aquilo, mas, sei lá, às vezes a gente abre a Bíblia, eu vou abrir a Bíblia que Deus vai falar comigo. Primeiro versículo que vier,
vai comprovar que aquilo é a vontade de Deus. Ou sei lá, a gente procura um pastor que entrega profecias para comprovar, sabe? Ou a gente procura conselho com um amigo que também pensa igual a gente, para que ele possa nos incentivar a fazer aquilo, mesmo que seja errado. É isso que está acontecendo aqui. Os danitas, eles perguntam para aquele sacerdote se ele podia consultar para saber se aquilo era vontade de Deus para a vida deles. Né? No verso 5, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. E o sacerdote falou, vão em paz, o caminho de vocês está sob as vistas do Senhor. Só que esse sacerdote não era sacerdote, não deveria ser. É um sacerdote que recebia salário, que falava aquilo que o povo queria ouvir. E aí é engraçado porque quando eles chegam também de volta em Dan, eles falam para os seus compatriotas, Deus entregou aquela terra nas nossas mãos. Olha o verso 10. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus a está entregando nas mãos de vocês. Eles querem que Deus abençoe aquilo que não foi Deus quem mandou eles fazerem. Eles querem que Deus abençoe algo que é pecado, algo que é errado. Eles querem que Deus abençoe a conquista de uma terra que não deveria existir. Eles não deveriam sair de onde eles estavam, eles não deveriam buscar a terra do vizinho. Deus não havia mandado eles fazerem isso. Mas eles estão colocando Deus no meio do seu pecado. Eles estão colocando Deus no meio das coisas erradas que eles estão fazendo. É Deus quem vai abençoar. Deus vai prosperar a nossa vida. É interessante porque a gente faz isso também. A igreja de Deus faz isso muitas vezes. A gente, sabe, chega em determinados lugares, posições, tomamos determinadas ações e a gente fala, Deus está abençoando. É Deus quem está abençoando. Que nada, meus irmãos. Deus nem queria que você estivesse fazendo isso. A gente está fazendo as coisas erradas e está pensando que é Deus que está abençoando. E não é. É o nosso coração pecaminoso que está querendo fazer isso e crendo que Deus está abençoando. Mas aí se a gente for olhar lá no fundo, é ganância, é pura ganância. É a vontade de ter aquilo que não é para a gente. É desejar aquilo que nós não deveríamos desejar, que Deus não separou para a gente, que é do outro. Mas o nosso coração se envolve com essas coisas e a gente acha que Deus está abençoando. Eles são um povo que está sem Deus. E aí eu vou para o meu segundo ponto. Um povo sem Deus pratica a injustiça. Porque não basta a ganância. Para chegar naquilo que o coração ganancioso quer, você tem que praticar a injustiça também. Que está do verso 11 até o verso 25. Então os 5 espias voltam para a terra e falam, vamos lá, vamos conquistar a terra. E aí eles reúnem 600 homens, é o que o verso 11 vai dizer, armados com as suas armas de guerra para lutar contra um povo indefeso. E aí eles vão pelo mesmo caminho. E no caminho eles passam de novo na casa de Mica. E aí o que acontece quando eles chegam na casa de Mica? Aqueles 5 homens dentre os 600 falam assim, vocês sabiam, no verso 14, vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e uma imagem de escultura e uma de fundição. Decidam, pois, o que vocês vão fazer. Aí eles chegam lá, na casa de Mica, roubam tudo aquilo, roubam a estola sacerdotal, os ídolos do lar, fazem uma proposta para o sacerdote. Ei, sacerdote, você não acha que é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira, ganhar mais, ter mais poder e influência do que ficar aí sendo sacerdote apenas de uma casa, apenas da casa de Mica? O sacerdote que era corrompido, né? Quem faz as coisas por dinheiro, quando achar alguém que pague melhor, vai abandonar você? E aí ele pega e fala, opa, sacerdote de uma tribo inteira? Mais influência, mais poder, vou ganhar mais dinheiro, vamos embora. E aí eles roubam as coisas ali de Mica, aqueles 600 homens armados, e aí eles vão embora. O verso 16, os 600 homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão.
E aí eles vão lá, roubam as coisas. No verso 19, eles falam para o sacerdote: venha com a gente, seja o nosso sacerdote. O sacerdote no verso 20 fica contente. E aí no verso 21 eles dão meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si o gado, as crianças e os seus bens. Ou seja, eles não roubaram apenas os ídolos, mas eles roubaram outras coisas da casa de Mica. E aí, quando eles já estavam bem longe da casa de Mica, os vizinhos se reuniram, foram atrás dos filhos de Dan e gritaram para os filhos de Dan: ei, o que vocês estão fazendo, rapaz? Vocês estão roubando a gente. Lembra de Mica? O que Mica fez lá no capítulo 17? Ele tinha roubado a sua própria mãe. E agora, a tribo de Dan, com 600 homens armados, roubam de Mica todos os seus ídolos, a estola sacerdotal, o seu sacerdote, o gado, e estão levando embora da casa de Mica. Mica era da tribo de Efraim, era do povo de Deus, e a tribo de Dan também era povo de Deus, mas esse povo é um povo sem Deus, e um povo sem Deus pratica a injustiça, meus irmãos. Eles estão praticando a injustiça contra Mica, mesmo que Mica não fosse alguém exemplar. Mas agora Mica vai recorrer a quem? Não há quem recorrer. Não há rei em Israel. Não há Deus em Israel. Cada um faz o que quer. E um povo sem Deus pratica a injustiça. Olha só o que eles falam para Mica: o que é que você quer? Por que você convocou todo esse povo? E no verso 24 Mica responde: vocês pegaram os deuses que eu fiz, pegaram o meu sacerdote e foram embora. O que sobrou para mim? Vocês ainda perguntam o que é que eu quero? Porém os filhos de Dan lhe disseram: seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso perderiam a vida você e os da sua casa. Assim os filhos de Dan seguiram o seu caminho, e Mica, vendo que eles eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. É a imposição da força, meus irmãos. O mais forte faz aquilo que quer, e o mais fraco, que resta a ele? Ficar calado, ficar na sua. Ele não tem o que fazer. A imposição do mais forte sobre o mais fraco. Agora, essa frase que eles falam para Mica, ela poderia ser colocada em muitos outros contextos. Mica tenta protestar: ei, vocês estão fazendo o errado, vocês estão me roubando. E eles que são mais fortes falam para Mica: caladinho aí, se você abrir a boca, nós vamos matar você e a sua família. Um povo sem Deus pratica a injustiça e impõe a sua força. Agora, se você parar para pensar bem, esse tipo de frase aqui, essa frase é dita todos os dias, em algum lugar por aí. Em algum lugar onde tem uma pessoa mais forte, praticando a injustiça contra uma pessoa mais fraca, impondo a sua força, seja física, às vezes financeira, às vezes de posição social. E o mais fraco às vezes até tenta lutar. E o mais forte fala: fica na sua, porque senão vai acontecer algo ruim com você. É isso que acontece num mundo sem Deus. Numa família sem Deus, o marido vai praticar injustiça contra a esposa, e a esposa vai tentar lutar contra ele, e ele vai falar: fica na sua, porque quem sustenta a casa sou eu. Fica na sua, porque senão eu posso fazer com você coisa pior. Em um povo sem Deus, em uma igreja sem Deus,
Os pastores praticam injustiça contra as pessoas. E quando alguém tenta protestar, fica na sua, hein? Porque Deus pode pesar a mão nisso que você está fazendo. Você está tocando no ungido de Deus. Cuidado. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você anda dizendo por aí, porque pode acontecer coisa pior com você. Em uma empresa sem Deus, quando acontece alguma injustiça e o funcionário tenta se levantar para lutar contra aquela injustiça, o patrão ou o chefe que exerce a autoridade, fica na sua, hein? Porque se você continuar arrumando esse problema aí, você vai ser demitido. O sustento da sua família vai acabar. Fica na sua, porque é melhor você se submeter a isso do que voltar para a sua casa e não ter o leite, o pão para comprar para o seu filho. Tudo isso, meus irmãos, acontece em contextos aonde não há Deus. O mais forte impõe sobre o mais fraco a sua opressão, a sua injustiça, a sua violência. E é isso que está acontecendo aqui. E eles estão achando que estão bem na fita. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Mica, de ladrão, passa agora a ser a vítima do roubo. E ele tem que aguentar calado. Quantas mulheres têm que aguentar calada, meus irmãos? Porque são dependentes financeiramente. Quantas mulheres no meio do povo de Deus têm que aguentar calada a injustiça cometida pelos seus maridos? Mica está aguentando a injustiça calado. Ele não tem o que fazer. Ele não tem a quem recorrer. É um povo sem Deus que pratica a injustiça. O terceiro e último ponto: um povo sem Deus pratica a violência e a impiedade. Está do verso 26 em diante. Eles deixam Mica lá, já tinham roubado tudo que podiam, tinham ameaçado ele de morte e seguem o seu caminho. Assim os filhos de Dan seguiram o seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas que Mica havia feito, e também o sacerdote dele foram a Laís, um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio da espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. Esses homens sem Deus chegam nessa cidade indefesa e matam os moradores ao fio da espada, meus irmãos. Queimam a cidade, tomam o que eles querem e fazem dali a sua casa. Sabe, você pode até falar assim: não, Clisma, mas isso daí acontece em várias partes da Bíblia. Olha, em Deuteronômio 7 tem uma lista das cidades que deveriam ser conquistadas. Eram somente os povos cananeus. Eram somente os povos cananeus, que eram povos impiedosos, povos maus. E Deus havia levantado o seu povo para tomar aquela terra como uma punição por causa dos pecados dos cananeus. Se você olhar lá em Deuteronômio 7 a lista das cidades que deveriam ser conquistadas, Laís não é uma dessas cidades. E Deus está dizendo para o seu povo: olha, quando vocês forem conquistar a terra, vocês só devem tomar a cidade XYZ. As que não estiverem na lista, vocês não devem tomar. Vocês devem oferecer paz aos seus habitantes. Então, meus irmãos, Deus não está aprovando o que Dan está fazendo aqui. A impiedade e violência que eles estão praticando contra um povo indefeso não está debaixo da vontade de Deus. Pelo contrário, Deus odeia o que eles estão fazendo aqui. Mas eles estão levando o sacerdote.
não é? Eles estão levando os ídolos, a estola sacerdotal, ou seja, para Dan, eles estão cometendo toda essa impiedade e injustiça no nome de Deus, e Deus está abençoando, segundo eles. Eles têm até um sacerdote. O verso 30 fala que os filhos de Dan levaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Isso aqui é para fechar com chave de ouro. O sacerdote de Mica, que não deveria ser sacerdote, e que agora largou Mica para ir junto com o povo de Dan, porque pagaram mais. Sabe quem era ele? Neto de Moisés, filho de Gerson. O homem que livrou o povo de Deus da escravidão do Egito, que entregou as tábuas da lei, que entregou a lei para Israel, que falou para Israel como eles deveriam agir diante de Deus. Esse homem agora tem um neto que está corroborando com tudo o que está acontecendo, com toda essa idolatria, com toda essa injustiça, com toda essa impiedade. Um povo sem Deus age pela ganância, um povo sem Deus pratica a injustiça, a violência e a impiedade. Aí você vai me dizer, isso é um povo sem Deus, Clisman. Nós somos um povo de Deus. E se eu te disser que esse povo sem Deus, na verdade, é o povo de Deus. Dan era uma das 12 tribos. Isso aqui não está acontecendo no mundo, meus irmãos. Isso está acontecendo no meio do povo de Deus. E ninguém condena. E ninguém levanta a voz para dizer que está errado. Não tem um que chegue diante de Dan, diante do sacerdote que não era sacerdote, e fale: ei, pare com isso, o que vocês estão fazendo é contrário à lei de Deus. Todos são coniventes. Ou aqueles que não são coniventes, não ligam. Não está acontecendo no meio, não está acontecendo comigo, não está interferindo na minha vida, deixa, desculpem o termo, deixa o pau torar. É isso que está acontecendo. E esse povo sem Deus é, na verdade, o povo de Deus. Essa lógica se aplica em muitos lugares que levam o nome de Deus. Em igrejas, em famílias cristãs, entre aspas, porque só é cristã no nome, né? Nos últimos anos aí, ficou famosa a nomenclatura da tal família tradicional brasileira. Agora eu te pergunto, será que na família tradicional brasileira tem gente agindo por ganância, praticando a injustiça, violência e impiedade? E cadê Deus em tudo isso? Porque onde nós lemos, Deus não aparece até então. Deus não interfere. Isso tudo está acontecendo. A tribo de Dan fala que está fazendo em nome de Deus, mas ele não tem nada a ver com isso. Aonde está Deus, meus irmãos, na injustiça? Aonde está Deus numa igreja aonde essa impiedade, violência é praticada? Aonde a imposição do mais forte sobre o mais fraco é cometida, e o mais fraco tem que ficar calado, porque senão vai acontecer algo pior com ele. Cadê Deus? Deus é o oposto disso. Deus é o oposto de tudo isso que está acontecendo aqui no capítulo 19, ou no capítulo 18 de Juízes.
Primeiramente, Deus já havia entregue diversas leis para Moisés, o avô aqui do sacerdote corrupto. Algumas das leis: não façam imagem daquilo que está acima do céu ou embaixo da terra, porque eu sou o Deus de vocês. Eles já estão desobedecendo. Não cobicem. Não cobicem. Não hajam pela ganância. Não era uma lei? Eles estão desobedecendo. Não matarás. Quando eu preguei sobre isso aqui, eu falei para vocês que era o assassinato de pessoas indefesas, sem propósito. O que eles estão fazendo? Estão matando uma cidade inteira. Haviam leis para proteger os mais fracos, viúvas, órfãos, estrangeiros, diversas leis para proteger essas pessoas. Então Deus não aprova nada do que está acontecendo. Deus odeia toda essa ganância, toda essa injustiça, toda essa violência, toda essa opressão. Deus odeia isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Evangelho é o oposto de tudo isso. O Evangelho é o oposto da lógica onde o mais forte toma o que quer do mais fraco, aonde o mais forte oprime o mais fraco, aonde o mais forte pratica violência e injustiça contra o mais fraco. O Evangelho é o oposto disso. O Evangelho é justamente o mais forte, que é Deus, dando a vida pelos mais fracos, sofrendo violência na cruz, em nome dos mais fracos, sofrendo uma violência que os outros mereciam sofrer. O Evangelho é o oposto. O Evangelho é Deus, que é o mais forte, morrendo, sofrendo injustiça, opressão, violência no lugar dos mais fracos. Então, quando eu digo aqui, e o texto começa, não havia rei em Israel, nós podemos substituir por não havia Deus em Israel. Porque o Evangelho é a base para um mundo sem ganância, sem injustiça, sem violência. E não é só porque o Evangelho é o oposto dessas coisas, como eu já disse, mas porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria ou contentamento no Espírito Santo. Um povo sem Deus pratica ganância, injustiça e violência. O reino de Deus é alegria, justiça e paz. É por isso que na igreja de Deus não pode haver esse tipo de coisa que está acontecendo aqui no meio do povo de Deus, e que nós temos que nos levantar como uma voz e dizer que está errado, e que não pode ser assim no nosso meio. No mundo pode até ser assim, a gente não vai conseguir mudar o mundo inteiro, mas a gente consegue mudar a nossa família, a gente consegue mudar a nossa igreja, a gente consegue mudar, ou pelo menos não controlar, mas ensinar, influenciar os nossos filhos. A gente consegue fazer um pouquinho de diferença quando a gente entende que isso é inaceitável, porque o reino de Deus é paz, justiça e contentamento, alegria no Espírito Santo. Por isso, qual que é a aplicação para a gente aqui hoje? Sejamos contentes com aquilo que o Senhor nos deu, porque começa, sabe, meus irmãos, toda injustiça, opressão e violência começa
com a falta de contentamento aqui dentro. A gente não considera suficiente o que Deus nos deu, e aí precisamos de mais. E para ganhar esse mais, aí a gente tem que fazer toda sorte de coisa errada, de injustiça, de pecado, porque o que Deus me deu não é suficiente. Então sejamos contentes, sejamos justos. Deus odeia a injustiça, meus irmãos. Sejamos justos porque Deus é justo. E se Ele nos deu o Espírito dEle para habitar em nosso meio, nós temos que ser pessoas justas. O que é ser uma pessoa justa? É uma pessoa que não ganha indevidamente sobre o outro que é mais fraco, que não aplica a sua inteligência e o seu conhecimento para fazer aquilo que sabe que vai prejudicar a outra pessoa. Ser justo é fazer as coisas certas, e a gente sabe o que é o certo e o errado. Ser justo é não ser a favor de balanças desiguais, 2 pesos e 2 medidas. Ser justo é reconhecer que o meu pecado é tão grave quanto o pecado do irmão, mesmo que aos meus olhos o pecado dele seja pior. É reconhecer que todo mundo está na mesma condição, meus irmãos, debaixo do pecado e necessitando desesperadamente da misericórdia e da graça de Deus. Mas não vale apenas ser justo, nós precisamos de lutar contra as injustiças. Nós precisamos de reconhecer quando estão acontecendo injustiças no nosso meio e próximo da gente, e falar: ei, peraí, está errado isso aqui, não pode ser desse jeito, precisa ser de um jeito diferente. Lutar contra a injustiça. E também ser um mensageiro da paz e não da violência. E isso inclui, por exemplo, não semear contenda entre os irmãos, não ser aquele leve trás que fica criando intriga entre um e outro, e ser uma pessoa pacífica, mansa, humilde de coração, como Jesus é, o príncipe da paz, aquele que transformou o mundo inteiro sem precisar de pegar nenhuma arma e de praticar nenhum ato de violência. É isso. Essa é a aplicação para a gente hoje. É duro, é difícil? É. Mas nós temos o Espírito de Deus que habita dentro da gente para nos ajudar a sermos contentes com o que temos, pessoas justas e que lutam contra a injustiça, e mensageiros da paz. O Espírito que habita aqui dentro pode fazer isso por meio da gente, se a gente continuar pedindo, buscando, clamando e dispostos a nos tornarmos pessoas melhores. Amém? Vou orar, se vocês quiserem se preparar para tocar a última música. Pai, Senhor, eu quero reconhecer, Deus, que assim como o povo de Dan, aqui no texto, é possível sermos pessoas que levam o nome de Deus, mas que na verdade somos pessoas que não têm nada de Deus, que não têm nada de Ti, que o nome está só na fachada, Deus. Tende misericórdia de nós, Pai. Tende misericórdia de nós, do Teu povo, das igrejas, das famílias
que levam o teu nome, Pai, mas que praticam toda sorte de impiedade e injustiça no seu meio. Não havia rei, não havia Deus ali naquele meio. Por isso os danitas faziam aquilo que bem queriam. Mas eu quero declarar nessa manhã que há rei em nosso meio, que há um Deus em nosso meio, que há um Deus nas nossas vidas, Pai. E é porque o Senhor habita em nós, é porque o Senhor é Emanuel, Deus conosco, que decidiu fazer morada no nosso coração. É por isso, é por tua causa, é pelo teu evangelho, é por causa que o Senhor morreu por nós, é somente pelo Senhor que é possível, Deus, nós lutarmos contra a injustiça, contra a violência, contra a ganância. Por meio do Senhor, Pai, é por meio de Ti. Em nome de Jesus, eu quero Te pedir, limpa as nossas vidas, limpa as nossas famílias, os nossos relacionamentos, nos livra dessas práticas, Deus, que são totalmente contrárias à Tua vontade. Em nome de Jesus, se for necessário nos quebrar e nos fazer de novo, a Tua palavra diz que isso é possível, porque o Senhor é como um oleiro que quebra o barro, amassa ele e faz um vaso novo. É possível por meio do Teu poder, por meio da Tua presença, Pai. É possível nós lutarmos contra isso, nós vivermos sem esse tipo de prática no nosso meio, nas nossas famílias, na nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a lutar contra isso. Em nome de Jesus, nos transforma, nos faz mais parecidos com o Teu Filho, Deus. Em nome de Jesus, que sejamos, por meio do Teu Espírito, pessoas que são contentes com aquilo que o Senhor nos deu, pessoas que lutam contra a injustiça e pessoas que lutam contra a violência também, e que são mensageiros da paz. Que a nossa casa seja assim, que a nossa igreja seja assim, que a nossa vida seja assim, Deus. Por meio do Teu Espírito, eu clamo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.